O dicromatismo sexual é uma forma de dimorfismo sexual em que machos e fêmeas têm cores diferentes. É uma característica bastante presente nos animais, sobretudo nos pássaros, peixes e borboletas. Apesar de dicromatismo já ter sido descrito em sapos, sua função e evolução ainda são desconhecidas. Nos sapos, há duas formas de dicromatismo, uma dinâmica e uma chamada ontogenética. Na dinâmica, os machos mudam de cor temporariamente durante a época da reprodução, e essa mudança pode durar desde horas a alguns dias. Na ontogenética, tanto machos quanto fêmeas podem sofrer mudanças de cor e ou no padrão da coloração, a qual é permanente e se inicia no começo da maturação sexual. Ambas devem ter importantes diferenças em termos de plasticidade evolutiva e função. Existem diferenças na distribuição filogenética das duas formas, as quais podem trazer informações relevantes para o estudo dos mecanismos fisiológicos de cada forma e para avaliar se vias parecidas são empregadas, tanto no dicromatismo dinâmico como no ontogenético e em múltiplas origens evolutivas diferentes. O dicromatismo pode ainda ser dividido em três classes. O macho é que tem a coloração mais forte, a fêmea tem a coloração mais forte e, tanto o macho como a fêmea são coloridos, mas diferem na cor ou no padrão. Seja qual for, os estudos apontam que a seleção sexual é o principal mecanismo evolutivo para a manutenção dessa característica ao longo das gerações. Porém, não só a seleção sexual deve ser levada em conta, outros mecanismos também podem influenciar, como a divisão de nichos entre machos e fêmeas, no qual cada um usa um recurso diferente e está sujeito a um predador. O dicromatismo dinâmico tem evidências fortes para que a seleção sexual seja a principal razão da sua manutenção ao longo do tempo, pois ele só ocorre em machos e durante o período de acasalamento. Dessa forma, as principais funções dessa característica seriam competição com outros machos por fêmeas, reconhecimento visual entre os sexos e como indicador de qualidade sexual do macho. Agora um parêntese. Existem três tipos celulares que determinam tanto a coloração permanente como a temporária. São os melanóforos, cromatóforos, que podem ser vermelhos ou amarelos, e iridóforos. Os cromatóforos formam a primeira camada de pigmentação e não refletem a luz. Os iridóforos formam a segunda camada e refletem a luz. E os melanóforos formam a última camada. A interação entre as três camadas formam as cores e seus padrões nos sapos. Na maioria das espécies, a coloração temporária é formada pela modulação de cromatóforos amarelos e melanóforos, produzindo padrões de amarelo ou mais escuros ou claros do que a coloração normal do animal. Para o dicromatismo ontogenético, no qual a diferença de coloração persiste, tanto a seleção natural como a sexual tem forte influência sobre sua manutenção ao longo das gerações. Portanto, qual fator tem maior contribuição depende da seleção de sapos coloridos tanto no período de acasalamento quanto fora dele. Para sapos que têm veneno, a coloração brilhante tem dupla função, uma como alerta para predadores, outra para atrair fêmeas. Nesse caso, tanto a seleção sexual como a natural são importantes para a manutenção dessa coloração. Para o caso em que a fêmea é tão ou mais colorida que o macho, a seleção sexual é mais forte, pois a coloração da fêmea traz vantagens a ela em questão de escolha do parceiro e competição com outras fêmeas. A conclusão do estudo é de que os resultados obtidos servem bastante para a pesquisa do dicromatismo sexual nos sapos, mas que ainda há muito para ser investigado. E também há a ênfase dos benefícios do uso dos sapos para investigar os papéis da seleção natural e sexual na evolução do dicromatismo sexual.